Durante muitos séculos, os filósofos têm debatido se o pecado é eterno e se sempre existiu paralelamente ao bem. Alguns deles têm chegado à conclusão que o conflito entre o que é certo e o que é errado sempre existiu e que isso continuará por toda a eternidade. Teria havido um tempo quando só existia o bem? Nesse caso, quando foi que o pecado fez a sua aparição? A fim de encontrarmos respostas para essas perguntas, voltamos-nos agora para um estudo sobre a origem do pecado no universo e na raça humana. No universo. Na quinta lição, nós discutimos sobre o pecado dos anjos que provocou a sua queda, como também o que as Sagradas Escrituras dizem a respeito da origem do pecado no universo. Revisemos de modo sucinto esses fatos para ver como eles estão relacionados à propagação do pecado à raça humana. Em primeiro lugar, vamos ver novamente na quinta lição a seção intitulada O Caráter dos Anjos. Eis o que aconteceu. Primeiro, os anjos foram criados como uma companhia de seres pessoais santos e perfeitos, cuja vontade inclinava-se para obedecer ao Criador. Segundo, aparentemente os anjos tinham a capacidade de escolher e de compreender as consequências da desobediência. Terceiro, um dos anjos, Satanás, ocupava uma posição exaltada. Leia Ezequiel capítulo 28, verso 12, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, Efésios capítulo 2, versículos 2. Quarto, evidentemente, Satanás foi o líder da rebelião contra o Senhor Deus desde o início. João 8,44 e 1 João capítulo 3, verso 8. Quinto, com base em referências a reis terrenos que parecem representar Satanás, deduzimos que o seu pecado começou com a ambição e a soberba, ou o orgulho. Pode comparar Ezequiel capítulo 28, versos 11 ao 19, e Isaías capítulo 14, versos 13 e 14, com 1 Timóteo capítulo 3, verso 6. Essas passagens bíblicas ajudam a entender que Satanás estava descontente com a sua posição sob o poder de Deus. Ele se interessava mais por sua própria ambição do que em servir ao Senhor. Ficou tão cego ante a sua própria beleza que parece haver pensado que poderia ultrapassar o Criador. Ele se mostrava egoísta, descontente e cobiçoso, desejando não somente aquilo que seu Criador lhe concedera, mas também aquilo que o Senhor reservava para si mesmo. Os sintomas do pecado que vemos em Satanás aparentemente foram as causas básicas do pecado entre todos os anjos que caíram. Tudo isso se reveste de grande importância para nós, porque quando Satanás e seus anjos se rebelaram contra Deus, o pecado se tornou um princípio fundamental na vida existente do universo. O pecado deles representava a oposição ao governo de nosso amoroso Pai Celestial. O propósito de Satanás dali por diante foi o de frustrar o plano de Deus em cada área do universo. Ele encabeça um sistema mundial que faz oposição a Deus e ao seu governo. Na raça humana, conforme já vimos, Deus criou o homem sem qualquer natureza pecaminosa, deixou-o no meio ambiente ideal e providenciou tudo para a satisfação de todas as suas necessidades. Deus deu a Adão uma mente poderosa e ocupações abundantes para nelas despender seu tempo e energias. Também deu a Adão uma ajudadora apropriada para servir-lhe de companheira. Em seguida, o Criador decretou algumas regras simples a serem observadas, advertindo a Adão e Eva sobre as consequências da desobediência. Então entrou em íntima comunhão com aquele primeiro casal. O aviso dado por Deus a Adão e Eva era um teste simples. Em meio às provisões e privilégios abundantes, foi-lhe negada uma única coisa, o fruto de uma certa árvore. Esse teste tinha por propósito mostrar a obediência ou desobediência deles à vontade do Senhor. Adão e Eva não foram criados como autômatos para viverem para a glória de Deus sem qualquer escolha. A vontade deles se inclinava para Deus, mas visto que eles tinham o poder de aceitar ou de rejeitar essa inclinação, como muitos hoje têm, ou melhor, como todos temos, poderiam exercer sua livre vontade de fazer uma escolha deliberada. Essa capacidade é uma condição necessária para um teste dessa natureza. Satanás não teve nenhum tentador quando se rebelou contra Deus, mas os primeiros seres humanos tiveram. Pouco depois de Adão e Eva terem sido postos no jardim do Éden,
Satanás se aproximou de Eva, dando a entender que Deus estava negando a ela e a Adão alguma coisa que era boa e benéfica. É de se admirar que Eva não tenha feito qualquer objeção à séria acusação de Satanás contra Deus. De fato, quando Satanás virtualmente declarou que Deus era mentiroso ao afirmar certamente que não morrereis, conforme Gênesis 3:4, Eva nem protestou e nem procurou suavizar a falsa declaração satânica contra o santo caráter de Deus. Antes, ela apenas buscou os benefícios que ela mesma poderia ganhar se seguisse a palavra do tentador. Essa palavra apelou para os seus sentidos, para os seus apetites, em uma ambição que acabara de ser despertada. Dessa maneira, mediante um ato de sua vontade por causa do engodo de Satanás, Eva resolveu fazer o que queria ao invés de fazer o que Deus queria. O trecho de Gênesis, capítulo 3, verso 1 ao 5, mostra o que ela queria. Primeiro, queria ter aquilo que Deus havia proibido. Segundo, ela queria saber o que Deus não havia revelado. E terceiro, ela queria ser aquilo que Deus não tensionara que ela fosse. Dessa maneira, Eva preferiu o próprio eu e não a Deus. E é nisso que consiste o pecado. Olhando para o fruto, ela raciocinou que, visto ser o mesmo, ou seja, visto o fruto ser bom para comer, não seria errado comê-lo. Ela também pensou que, visto que o fruto daquela árvore era agradável e lhe traria conhecimento, comê-lo não seria errado. Por isso é que muitas vezes o nosso raciocínio nos leva ao pecado. Aquilo que a nós parece certo, a Deus é errado. Há caminhos que ao homem parece justo, diz Provérbios, mas o seu fim são caminhos da morte. O que ela se esqueceu, na realidade, foi o fato mais importante: Deus havia proibido que se comesse aquele fruto. Vendo somente o que queriam ver, ela e Adão comeram do fruto em franca desobediência à palavra de Deus. Eles não perguntaram se aquele ato glorificaria Deus, embora tivessem inteligência suficiente para entender as consequências. Por qual motivo eles não consideraram com mais cuidado o que estavam fazendo? Foi assim que nossos primeiros antepassados preferiram ignorar deliberadamente o aviso de Deus. Embora tivessem sido tentados, ninguém os havia forçado a agir contra as instruções do Senhor. Esse ato de desobediência foi o que produziu o pecado na raça humana, conforme Romanos capítulo 5, verso 12. E a atitude que levou a esse pecado continua atuando nos homens. Foi desse modo que o pecado entrou no mundo, envolvendo a humanidade com sua má influência, destruindo o feliz relacionamento do homem com Deus. O pecado prossegue em seus maus efeitos sobre cada descendente de Adão. Cada pessoa herda de Adão uma natureza pecaminosa que, se não for corrigida, levará eventualmente à morte e à condenação espiritual. E só há um meio para corrigir essa natureza: é a pessoa reconhecer que é um pecador, abrir o coração a ponto de se humilhar e reconhecer que sempre andou num caminho errado e se dispor a aprender a fazer o caminho certo, aceitar Jesus como seu único Salvador e aprender com aqueles que têm a palavra de Deus qual é o verdadeiro caminho da salvação.